Tarik ficou completamente chocado, com o rosto desabando de tristeza. O quê? Bjorn Jandel balançou a cabeça. Vou te ajudar de outro jeito. Então ele puxou uma bolsa e colocou nas mãos de Tarik. Aqui. 150.000 soulstones. Usa isso para comprar uma arma e entrar no labirinto. Tarik parecia tão abalado que estava quase chorando. As mãos dele tremiam violentamente enquanto aceitava a bolsa. Você vai mesmo me dar isso? Obrigado. Um dia eu vou te pagar de volta. Eu juro. Depois que isso ficou resolvido, Bjorn Jandel não perdeu tempo e começou a empurrá-lo de forma sutil, mas firme, em direção à saída. Agora vai para outro lugar. Eu tô cansado. Tarik entendeu a indireta na hora e se levantou, todo sem graça. Tá bom, mas da próxima vez eu venho, não. Bjorn Jandel o interrompeu de forma seca antes que ele terminasse. Tarik, filho de Leon, não importa se você vai desperdiçar esse dinheiro, perder tudo, ficar rico no labirinto ou de algum jeito juntar o bastante para me pagar de volta. No momento em que você sair por aquela porta, não venha me procurar nunca mais. Ele encarou o jovem diretamente, com um olhar duro e inabalável. Entendeu? Me responde. Tarik hesitou por um breve instante, depois assentiu de leve, em silêncio. Tudo bem. Naquela noite, já em casa, Bjorn Jandel ficou deitado na cama sem conseguir dormir, inquieto, perturbado e incapaz de acalmar a mente. Meu Deus, eu sou insuportável, pensou ele com amargura. Eu estava. Mesmo pensando no passado? Qualquer pessoa guiada pela lógica diria que o que ele fez foi idiota. E qualquer pessoa guiada pela emoção ficaria furiosa por ele ter feito tão pouco. Mas, no fundo, Bjorn Jandel sabia que nenhum dos dois lados estava errado. Com dificuldade, ele admitiu para si mesmo que nunca existiu uma resposta fácil. O que ele fez podia até parecer uma pose moral vazia, mas na verdade foi o máximo que ele conseguiu fazer. Então, Tarik, murmurou em silêncio para si mesmo, só continua vivo de algum jeito. O tempo passou voando, como um cachorro selvagem atravessando um campo aberto. Quando ele percebeu, já tinha chegado o dia de entrarem no labirinto. Leurvuerdvalk estava vibrando de empolgação, com os olhos correndo para todos os lados. Então esse é o labirinto. Isso é incrível. Para onde a gente vai primeiro? Leurvuerdvalk, um mago humano de 25 anos no nível 8, parecia uma criança visitando um parque de diversões pela primeira vez. Aqueles cristais são das Crystal Caverns? Eles são puros demais. Então é essa a sensação real de explorar. Observando aquilo, Bjorn Jandel pensou, cansado e incrédulo, esse cara vai ser uma dor de cabeça completa. O segundo membro era Braun Rothmiller, um explorador humano de 34 anos, nível 7, com 8 anos completos de experiência. Ele deu um passo à frente com calma e parou Dvalki. Espera. Deixa eu checar o caminho à frente primeiro. Braun Rothmiller assentiu quando terminou de inspecionar a rota. Essa direção parece segura. Outras equipes já passaram por aqui antes, então devemos ficar bem. Bjorn Jandel guardou isso mentalmente. Com certeza o sujeito mais normal desse grupo inteiro. Depois veio o terceiro membro, Ikurud Murad, um explorador anão de nível 6, além de tanque e líder da equipe. Com uma risada animada, ele disse, fazia séculos que eu não explorava com uma equipe de verdade. O quarto era o próprio Bjorn Jandel, um lunático e tanque de nível 7. E por fim, uma voz suave, mas cheia de energia, soou animada. Eu tô louca para esmagar alguma coisa. Já faz tempo demais desde a última vez que eu realmente pude soltar os músculos. Aquela voz pertencia a Misha Karsten, uma exploradora Beastin de nível 7 com 5 anos de experiência nas costas. Ela deu uma risadinha travessa. Vamos sair arrancando umas cabeças de monstros, Nia. Bjorn Jandel ergueu uma sobrancelha. Ela tinha o hábito estranho de terminar toda a frase com Nia. Uma vez, ela disse que isso tinha a ver com a forma como foi criada, mas ele nunca tinha conhecido ninguém nem remotamente parecida com ela. Ikurud Murad sorriu e provocou,
Ora, então como a gente poderia ignorar uma ordem da princesa? Para de me chamar assim, retrucou Misha Karusten, já soltando fumaça de raiva. Bjorn Jandel de repente se lembrou de uma coisa. Espera, ela não tinha dito uma vez que era a 13ª princesa de alguma tribo por aí? Ele já não conseguia lembrar dos detalhes. Enquanto isso, Misha Karusten já estava avançando direto para cima de Kurudmurad, queimando de fúria. Eu vou te matar, anão. Braun Rottmeiler, depois de terminar sua avaliação, se virou de volta e chamou o grupo. Certo, vamos nos mover. Fiquem juntos, pessoal, acrescentou ele com uma voz firme e profissional. E foi assim que a nossa equipe começou sua primeira expedição de verdade junta. Seguindo a orientação de Braun Rottmeiler, eles avançaram sem parar. Depois de 10 longas e exaustivas horas, finalmente chegaram ao portão do segundo andar. Braun Rottmeiler não pareceu especialmente surpreso. Como eu imaginava. Alguém chegou antes da gente de novo, murmurou baixinho. Ele soltou um suspiro frustrado. Mesmo eu tendo ido o mais rápido que pude. Bjorn Jandel deu um joinha mental em segredo, realmente impressionado com o ritmo, mesmo que o próprio Scout claramente não estivesse satisfeito. Uma das habilidades mais importantes de um navegador era saber exatamente onde o portão iria aparecer. Bjorn Jandel não esperava demais de Braun Rottmeiler, já que essa nem era a especialidade real dele, mas mesmo assim, esse resultado estava longe de ser ruim. Sem perder tempo, eles se moveram rápido para entrar. Vamos, alguém disse. Bjorn Jandel franziu levemente a testa. Era uma pena. Se eles tivessem sido a primeira equipe a alcançar o portão, teriam recebido pontos de experiência bônus. Se ele tivesse vindo com Einar ou Erwin Fornaxi de Tercia, talvez eles até tivessem ativado algum exploit ridículo de experiência quebrado demais. Lembrando com saudade da vez em que pegou carona no exploit de outra pessoa, ele soltou uma risadinha. Na próxima, eu monto uma equipe de verdade, disse a si mesmo. Logo depois, eles foram teleportados direto para o covil dos monstros. O rosto de Kurudmurad ficou verde quase na mesma hora, enquanto ele fazia ânsia de vômito de nojo. Não importa quantas vezes eu venho aqui, eu simplesmente não consigo me acostumar com esse fedor. Bjorn Jandel passou os olhos rapidamente pelo lugar. O segundo andar, conectado por um portão no lado leste do primeiro andar, era exatamente o que o nome dizia, um nível lotado de monstros. Depois de resmungar por um tempo, o anão finalmente se virou para checar alguém atrás dele. Leovoerdvalki, você tá bem? O rosto de Leovoerdvalki já estava pálido como papel. Com a mão tampando a boca, ele parecia ter levado um tapa com força total da Sister Hill. Por favor, só não deixa ninguém falar comigo agora. E Kurudmurad riu e deu um tapinha amigável nele. Cara, você realmente não aguenta isso, hein? Misha Karusten saltou vários metros para trás, assustada. Que nojo, murmurou ela. Bjorn Jandel soltou um suspiro baixo. Esse lugar tem um cheiro especialmente nauseante. Meio que essa é a característica principal daqui. Então ele se virou para o Scout à frente. Braun Rottmeiler, você tá bem? Bjorn Jandel lembrava de ter ouvido que os sentidos de Braun Rottmeiler eram anormalmente aguçados, especialmente o olfato, o que deixava toda a percepção dele ainda mais afiada. O Scout fez um aceno calmo e tranquilizador com a cabeça. Tô bem. Não é minha primeira vez aqui. Braun Rottmeiler então deu um passo à frente e naturalmente assumiu a liderança. Daqui para frente, vai ter muitos buracos no chão. Se vocês não quiserem cair, sigam exatamente por onde eu passar. Mesmo com o fedor horrível impregnando toda a área, ele continuou calmo, focado e profissional. Bjorn Jandel ficou impressionado em silêncio. Ele é o único mantendo a compostura desse jeito. Então é isso que 8 anos de experiência parecem. Eles continuaram avançando, seguindo de perto Braun Rottmeiler enquanto atravessavam o pântano. O covil dos monstros ficava no fundo de um cânion, e atravessá-lo significava passar por um emaranhado de trilhas estreitas nas encostas. Armadilhas estavam espalhadas por todo o lado, transformando o lugar inteiro num verdadeiro pesadelo de atravessar.
Era exatamente aí que o valor de um navegador realmente aparecia, ainda mais em comparação com um lugar mais tranquilo como a Fairy Forest. Os monstros desse andar não eram absurdamente fortes em relação às habilidades gerais do grupo, então o perigo continuava administrável para eles. Enquanto avançavam, eles iam coletando cabeças de feras pelo caminho, acumulando pontos de experiência de forma constante e sem muita dificuldade. Eles também encontraram uma variedade bem colorida de monstros, e todos acabaram apanhando o bonito, Night Wolves, Werewolves, Saber-Toothed Tigers, Wall-Climbing Moles e várias outras criaturas azaradas. Graças à magia de alerta de Leorvuerdvalki, eles conseguiram revezar a vigia com mais facilidade. O próprio Bjorn Jandel conseguiu dormir 6 horas completas sem interrupção. Agora era noite, e Leorvuerdvalki e Kurudmurad estavam de guarda. Mesmo assim, Leorvuerdvalki não conseguiu se segurar e perguntou em voz alta: por que a gente precisa fazer turnos de vigia à noite se eu já deixei uma magia de alerta ativa? E Kurudmurad soltou uma risada baixa. Não é que eu não confie na sua magia, mas esse feitiço só detecta monstros por perto, certo? Leorvuerdvalki assentiu, ainda parecendo confuso. E daí? No labirinto, outros aventureiros podem ser ainda mais perigosos que os monstros. O rosto de Leorvuerdvalki ficou pálido de novo, e um suor frio começou a escorrer pela testa dele. Ah, entendi. E Kurudmurad assentiu e apontou para os sacos de dormir. Exato. Agora vai logo dormir. Magos não precisam ficar de guarda. Leorvuerdvalki baixou a cabeça e obedeceu, embora ainda parecesse estar remoendo aquele aviso. Tá bom. Bjorn Jandel, que ainda não tinha dormido, ficou ali em silêncio ouvindo a conversa inteira. Naquele momento quieto, ele tomou uma decisão no coração. Aquela provavelmente seria a última expedição dele com aquele mago. No segundo dia, logo depois da meia-noite, Brown Rottmiller deu ao grupo um aviso cauteloso. Depois que a gente passar pela próxima área, vai ter um portão levando ao terceiro andar. Lá a gente espera encontrar monstros de nível 7 ou 8, então aquele vai ser o nosso principal terreno de caça. O terceiro andar era um mapa gigantesco conhecido como Pilgrimage Road. O segundo andar podia se dividir em mapas diferentes dependendo de qual portão você pegasse no primeiro andar, mas no fim, todas essas rotas acabavam se conectando ao terceiro. Claro, existiam vários caminhos diferentes levando do segundo andar até o terceiro. Tomara que a gente ache um bom, alguém murmurou baixinho. Misha Karusten de repente se lembrou de uma coisa e perguntou, curiosa de verdade, espera aí. Você não disse que essa era a sua primeira vez chegando ao terceiro andar, Bjorn Jandel? Ele olhou para ela, confuso. E daí? E daí, ela disparou. Isso é absurdo. Eu levei um ano inteiro só para rastejar até o terceiro andar. Bjorn Jandel olhou para ela, chocado. Um ano inteiro? Então quanto tempo você levou para chegar ao quarto andar? Ela franziu a testa e pensou com força por um instante. Talvez 2 anos. Até hoje eu não acredito que levei tudo isso. E Kurudmurad, igualmente surpreso, entrou na conversa na mesma hora. Você é praticamente igual a mim. Mas Misha Karusten claramente não levou isso como elogio. Ela gritou, frustrada. Isso não é justo. O líder do time tem até menos experiência do que eu e já é um aventureiro rank 6, enquanto eu ainda tô presa no rank 7. E Kurudmurad soltou uma risadinha e provocou. Ué, a Lady Misha não vem de uma família rica? Mas Brown Rottmiller cortou os dois com uma frieza afiada. Vocês dois, já chega. Assustados, tanto Misha Karusten quanto Kurudmurad ficaram em silêncio na hora. Foi mal, vou ficar quieta, murmurou Misha Karusten. Bjorn Jandel ergueu uma sobrancelha, confuso com aquela tensão repentina. O que foi isso? Pensou. Ele não conseguia deixar de achar que Brown Rottmiller não era tão rígido assim antes. Tentando deixar isso para lá, ele concluiu que Brown Rottmiller provavelmente só estava exausto por estar cuidando de tudo sozinho. Ver os outros brincando e relaxando deve ter irritado ele. O grupo continuou avançando e logo atravessou o portal para Pilgrimage Road do terceiro andar.
O lugar onde chegaram era uma colina rochosa conhecida como Steel Ridge. E então, sem aviso nenhum, Brown Rottweiler deu um tranco repentino. Ele tinha sentido algo perigoso. Antes mesmo que Brown Rottweiler pudesse reagir direito, Bjorn Jandel se moveu por instinto, saltando para frente com precisão treinada para protegê-lo. Brown Rottweiler, recua, ele gritou. Do nada, um bando de monstros parecidos com javalis veio avançando contra eles, e um deles se chocou violentamente contra o escudo de Bjorn Jandel com uma força esmagadora. Bjorn Jandel ficou confuso. Por que um monstro estaria esperando logo no portão? Ele cerrou os dentes com força enquanto tentava manter a posição contra o impacto. Droga, é forte. Se eu não estivesse usando um escudo de litium, esse golpe teria despedaçado ele na hora. Ele lançou um olhar de lado e viu que Kurudmurad estava tendo ainda mais dificuldade do que ele. Como esperado, o escudo de Kurudmurad já tinha sido esmagado em pedaços. Felizmente, ele reagiu rápido bastante para ativar a restauração de emergência bem a tempo, conseguindo por pouco bloquear de frente a Thousand Ton Ram do javali. Cerrando os dentes, e Kurudmurad gritou, Bjorn Jandel. Essa coisa é um Steel Ogre de nível 7. Seja o que for, não deixa ele te empurrar para trás. Bjorn Jandel abriu um sorriso de canto. Tô vendo. Já percebi isso. Mesmo no meio da luta, os pensamentos dele foram parar em outro lugar. Essa velocidade de recuperação, nem tem como eu ficar com inveja. Não, nem um pouco. Bom, talvez só um pouco. A skill ativa do Steel Ogre, Coulterveig, reduzia efeitos de empurrão, e Bjorn Jandel tinha se beneficiado muito da essência de anão que conseguiu na Crimson Citadel. E Kurudmurad teve que fincar os calcanhares fundo no chão só para não ser arrastado para trás, então ele ativou Coulterveig também, se firmando e segurando o monstro de frente no lugar. Leovoerdvalk entrou na luta, lançando uma magia corrosiva que fez o monstro berrar de dor e virar a atenção, criando uma abertura perfeita. Uma fumaça tóxica subiu grossa ao redor da fera enquanto Kurudmurad o elogiava no meio da névoa. Bom trabalho, Leovoerdvalk. Deixa que eu termino isso, acrescentou ele. Então, sem a menor hesitação, avançou com a arma na mão e deu o golpe final. Leovoerdvalk protegeu os olhos da fumaça e murmurou, eu ia fazer isso. Enquanto isso, Bjorn Jandel ainda estava preso numa luta intensa do seu lado. De repente, Misha Karusten saltou do chão, apoiando um pé no ombro de Bjorn Jandel para ganhar ainda mais impulso. Ela gritou, ainda tá vivo. Segurando a adaga com força em uma mão, ela girou no ar num arco limpo e elegante. Com um sorriso de maluca, ela gritou, vem, Mia. Com vários cortes executados com maestria, ela pousou leve e limpa, arrancando a cabeça da fera num único movimento fluido. O monstro soltou um último grito de agonia antes de o corpo dele se desfazer em luz. Quando a criatura se desintegrou por completo, todos eles receberam pontos de experiência pela morte. Ainda completamente alerta, Bjorn Jandel franziu a testa com força. Estranho. Steel Ogres nem deveriam aparecer aqui. Então por que um apareceu logo no portão? Ele se aproximou de Brown Rottweiler e abaixou a voz até virar um sussurro. Ei, tem mais alguém por perto? Brown Rottweiler entendeu na hora o que ele queria dizer e ativou sua detecção de temperatura corporal sem perder um segundo. Usando a detecção de vida baseada em calor, eles examinaram a área ao redor com cuidado, mas não havia um único movimento na escuridão. Não tem ninguém por perto, disse ele, balançando a cabeça. Mas pelo cheiro que ainda está no ar, alguém com certeza esteve aqui não faz muito tempo. Eu diria que saíram daqui faz uns 2 minutos. Bjorn Jandel juntou as peças rapidinho. Isso queria dizer que existia uma chance real de aquelas pessoas terem visto o grupo chegar e fugido antes de serem notadas. A expressão de Kurudmurad escureceu de inquietação. Espera, então alguém pode mesmo estar mirando na gente? Brown Rottweiler franziu a testa e respondeu na mesma hora. Acho que não é isso. Atrair monstros para o portão é um truque comum usado por saqueadores.
Eles contam com o fato de que as pessoas ficam distraídas logo depois de chegar ou baixam a guarda por um instante. Os olhos de Misha-Karustem brilharam de fúria. Então vamos acabar com esses desgraçados na porrada. Se a gente matar eles, talvez ainda receba recompensa. Brown Rottmeiler não discordou de imediato. Isso não está exatamente errado, mas rastrear eles não vai ser fácil, e se a gente agir sem prova, isso pode facilmente virar contra nós. Se formos descuidados, podemos acabar sendo os culpados. Misha-Karustem cruzou os braços com teimosia. Se eles estiverem mortos, não é como se pudessem ir dedurar a gente. E Kurud-Murad soltou um suspiro cansado e sugeriu um plano bem mais simples. Vamos só deixar um bilhete de aviso no portão para os bandidos e seguir em frente. Mais afastado, Leovuerdvalki ficou parado no lugar, suando de nervoso enquanto ouvia a conversa. Enquanto continuavam avançando, Misha-Karustem não parava de comentar, admirada. Brown Rottmeiler, você é um gênio. Eu nem sabia que o pessoal usava um método desses. Ele continuou liderando com humildade. Eu só tinha ouvido falar disso antes. Na verdade, essa é a primeira vez que eu mesmo lido com algo assim. Ela deu de ombros com um sorriso. Então ainda é bem raro dar de cara com bandidos do nada assim. Bjorn Jandel piscou, confuso. Raro? Perguntou ele. Quantas vezes você já encontrou eles? Misha-Karustem esfregou o queixo e pensou por um instante. Eu? Umas 8 vezes nos últimos 5 anos. Bjorn Jandel ficou chocado. Só isso? Eu achei que todo mundo encontrava bandidos o tempo todo. Eu tive 5 encontros só nos últimos 3 meses, contando com o de antes. Ela caiu na risada. Bjorn Jandel, vai ver você é amaldiçoado ou algo assim. O anão entrou na conversa com uma risada divertida. Cara, ouvi dizer que uns 150 anos atrás os bandidos estavam por toda parte. Mas por causa de regulamentações mais rígidas, hoje em dia eles são muito menos comuns. O grupo inteiro caiu na risada ao ver a cara de puro espanto de Bjorn Jandel. Talvez você seja o motivo de a gente continuar encontrando eles, alguém brincou. Bjorn Jandel endureceu como se tivesse acabado de tomar uma magia de atordoamento. Que droga tem de errado com a minha vida? Brown Rottmeiler entrou para defendê-lo. Certo, já chega. Todo mundo sabe que Lady Karustem tem o pior azar. Bjorn Jandel se agarrou a essa boia salva-vidas e olhou para ele com esperança. Né? Não sou só eu. Mas o número que Brown Rottmeiler falou em seguida ainda destruiu o pouco consolo que ele tinha. Não fica tão mal. Eu encontro eles mais ou menos uma vez a cada 3 meses. Bjorn Jandel murchou ali mesmo. Ainda assim não são 5 vezes em 3 meses. Brown Rottmeiler pareceu confuso. E daí? Bjorn Jandel só balançou a cabeça com uma expressão derrotada. Deixa pra lá. Vamos só continuar. Depois de derrubarem algumas das ameaças iniciais da área, eles escolheram uma clareira e decidiram acampar ali. Vamos montar acampamento aqui por esta noite, alguém anunciou, e amanhã seguimos em direção à borda da zona. O motivo de escolher um lugar tão afastado para acampar era simples, teria menos monstros vagando por perto. Em outras palavras, era quase o lugar ideal. Conforme a noite caía sobre a área, e Kurud-Murad percebeu que tinha algo estranho. Leovuerdvalki, você tá bem? Você tá esquisito faz um tempo. Leovuerdvalki piscou, surpreso, claramente sem perceber que seu incômodo estava tão visível assim. É mesmo? Bjorn Jandel também se virou para olhar para ele. Ele tá certo. Você normalmente fala bem mais do que isso. Que história é essa de ficar quieto do nada? Leovuerdvalki finalmente se abriu, falando baixo. Sinceramente, meu sonho de virar aventureiro foi completamente destruído. Eu sei que provavelmente acham que eu sou só jovem e ingênuo, mas isso... Essa ideia de aventureiros matarem outros aventureiros é horrível. É horrível. Dizem que, se você matar eles, pode ficar com o dinheiro deles, mas essa realidade não tem nada a ver com o sonho que eu tinha antes.
Ele parecia profundamente abalado enquanto falava. Desse jeito, eu vou acabar matando alguém também? Ou sendo morto por outra pessoa? Ele fez uma pausa por um momento e depois acrescentou em voz baixa. Então, no caminho até aqui, eu fiquei tentando me preparar mentalmente. Bjorn Jandel perguntou com uma voz séria. E agora você tá pronto para fazer o que for preciso? Leorvuerdvalk assentiu devagar, com solenidade. O olhar dele, que até alguns instantes antes estava nublado por emoções frágeis, agora ardia com uma determinação vermelha e intensa. Eu tô pronto, disse ele. Mas não sei se vou conseguir fazer isso direito quando a hora realmente chegar. Bjorn Jandel entendeu na hora, a determinação de Leorvuerdvalk era real, mas estava construída sobre uma base frágil. Por trás daquelas palavras corajosas, o garoto ainda estava confuso, assustado e inseguro. E Kurud-Murad olhou para ele com preocupação, mas mesmo assim Bjorn Jandel respeitou Leorvuerdvalk por ter sido honesto sobre isso. Aquilo era muito melhor do que ser o tipo de idiota que fica bancando Durão o dia inteiro, só para desabar em lágrimas no momento em que o perigo de verdade aparece. Mas Braun Rottmeiler soltou um suspiro leve e deu a Leorvuerdvalk um sorriso calmo e reconfortante. O que importa não é arrogância vazia. É conhecer os seus próprios limites. Sinceramente, eu confio muito mais no que você acabou de dizer do que em alguém que afirma desde o começo que dá conta de tudo. Então, com um ar um pouco misterioso, ele cruzou os braços. Posso pegar um momentinho do tempo de todo mundo? Tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Quero mostrar uma coisa para todo mundo, disse ele. Então Braun Rottmeiler voltou a liderar o caminho, guiando o grupo para outro lugar. No instante em que a cena se abriu diante deles, todo mundo congelou no lugar, sem conseguir dizer uma palavra de tão impressionados. O que é esse lugar? Uma vasta paisagem aberta se estendia diante deles, com o horizonte ao longe cercado por colinas onduladas e montanhas distantes. Lá embaixo, um lago cristalino brilhava refletindo a luz da lua e um céu cheio de estrelas. Flocos de neve luminosos flutuavam preguiçosamente pelo ar, espalhando uma luz suave por toda a paisagem e cobrindo tudo com uma beleza quase sobrenatural. Aquilo parecia menos uma parte do labirinto e mais um vislumbre do próprio paraíso. Braun Rottmeiler sorriu, satisfeito em silêncio. Não é lindo? Isso. É a única vez em que vocês vão conseguir testemunhar uma vista dessas. Ninguém sabia por que um fenômeno assim só aparecia no terceiro andar do labirinto. Mas depois de verem aquilo com os próprios olhos, o motivo já não importava nem um pouco. Leorvuerdvalk ficou olhando para frente com os olhos arregalados, fascinado, sem conseguir nem piscar. Braun Rottmeiler se virou para ele com um sorriso gentil e caloroso. Então? Tá se sentindo um pouco mais corajoso agora? Pronto para continuar explorando? Leorvuerdvalk não disse nada. Os olhos dele continuavam presos naquela vista de tirar o fôlego enquanto a emoção crescia em silêncio dentro dele. Com o tempo, aquela luz estranha começou a desaparecer, e o labirinto foi mergulhando devagar na escuridão mais uma vez. No fim, todo mundo pegou no sono, menos eu. Eu estava de vigia. E mesmo naquele silêncio profundo, os sentidos afiados de Bjorn Jandel captaram algo incomum. Ele conseguia sentir os movimentos fracos e inquietos de Leorvuerdvalk, o leve farfalhar do garoto se mexendo dentro do saco de dormir. Bjorn Jandel sorriu sozinho, já entendendo tudo. Só muito tempo depois ele finalmente ouviu a respiração do garoto se estabilizar num ritmo lento e constante. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, eles já estavam se movendo de novo. Bjorn Jandel fez um cálculo mental rápido com base na experiência que tinham acumulado até ali. Eles deviam ter juntado pouco mais de 50 pontos até agora. Para chegar ao nível 4, uma pessoa precisava de 150 pontos de experiência. Isso queria dizer que ainda faltava bastante caminho. No nível atual dele, nível 3, ele podia absorver até 3 essências. Até agora, ele já tinha absorvido 2. Isso queria dizer que só restava um espaço. Agora ele precisava subir de nível o mais rápido possível. Ainda assim,
Se ele conseguisse colocar as mãos em mais uma essência realmente sólida, isso com certeza valeria o esforço. Depois de um tempo, Brown Rottweiler finalmente anunciou: chegamos. À frente dele se estendia uma floresta densa e sombria, o Orc Territor. De todas as áreas do terceiro andar, esse lugar tinha a maior concentração de monstros. Uma das características principais da zona era que só monstros de nível 8 para cima apareciam ali. A dificuldade dela ficava entre as duas mais altas de todo o terceiro andar. A menos que você tivesse um caminho direto até o quarto andar, esse era, sem dúvida, um dos melhores campos de caça disponíveis. E Kurud-Murad sugeriu: vamos tentar caçar primeiro. Depois que a gente sentir como é na prática, dá para montar uma estratégia decente. Brown Rottweiler ativou sua skill de detecção de calor e imediatamente encontrou alguma coisa. Ei, Murad, tem um grupo de orcs vindo para cá, chega em 1 minuto. O orc da frente soltou um rosnado selvagem, prendendo os olhos neles com uma hostilidade escancarada. Todo mundo entrou em formação na mesma hora. Bjorn Jandel gritou: bom. Só sigam o plano exatamente como a gente treinou. Sentindo que tinham encontrado uma presa fácil, os orcs avançaram com uma agressividade violenta e sem pensar. Leurvoerdvalk soltou sua skill Ice Lance. Um estilhaço afiado disparou como um raio, atravessou a cabeça de um orc de lado a lado e derrubou ele na hora. Bjorn Jandel já tinha posicionado o time perfeitamente. Leurvoerdvalk e Brown Rottweiler cuidavam dos ataques à distância, enquanto ele e Kurud-Murad formavam a linha de frente, firmes contra a investida daqueles brutamontes. Juntos, Bjorn Jandel e Kurud-Murad seguraram a posição contra os orcs selvagens, encarando aqueles ataques ferozes de frente sem recuar nem um passo. Enquanto isso, Misha Karusten lidava com qualquer inimigo que tentasse passar pelos lados. Com uma precisão elegante, ela usava suas skills mortais para derrubar 2, às vezes até 3, inimigos de uma vez. E Brown Rottweiler já estava com o arco erguido, pronto para soltar uma flecha. Então Brown Rottweiler de repente percebeu que um orc mago estava no meio da conjuração de uma magia berserk. Nos aliados, uma onda de magia sombria e ameaçadora começou a se reunir no ar acima do campo de batalha. Sim, era magia berserk. Por 10 segundos inteiros, ela aumentaria temporariamente várias vezes o poder de combate e a resistência dos outros. Os olhos do Orc Chieftain queimavam com intenção assassina enquanto ele lançava seu corpo enorme para frente numa investida brutal. Com uma velocidade assustadora, ele passou pela defesa de Bjorn Jandel e Kurud-Murad. O rosto de Bjorn Jandel ficou fechado enquanto ele gritava um aviso. Ele passou pela gente. Brown Rottweiler, se algum monstro romper nossa linha de frente, protege o Leurvoerdvalk. Ele é o nosso mago mais frágil. Alarmado, Brown Rottweiler se virou e gritou: Leurvoerdvalk, fica atrás de mim, agora. Leurvoerdvalk assentiu, agradecido. Valeu. O monstro bateu com tudo no escudo, e embora o impacto tenha sido brutal, Brown Rottweiler de algum jeito conseguiu se segurar por muito pouco. O orc pareceu sentir que tinha algo errado e hesitou, inquieto, mas a essa altura já era tarde demais. Misha Karusten surgiu num borrão, envolta em intenção assassina, deslizando pelo ar como um fantasma indo matar. Seus 10 segundos acabaram, querido, ela sussurrou friamente. O orc foi abatido na mesma hora, sem nem ter chance de reagir. Misha Karusten pousou de forma leve e elegante enquanto o caos ao redor começava a se acalmar. Enquanto isso, Bjorn Jandel encarou um orc de 2 chifres que rugiu para intimidá-lo, mas antes mesmo de terminar o rugido, ele esmagou o bicho com um único golpe selvagem e brutal. Depois da luta, os pontos de experiência acumulados pelo grupo subiram de forma perceptível. Eles ficaram ali recuperando o fôlego, com a adrenalina ainda correndo forte nas veias. Meu coração ainda tá disparado, alguém disse. Aquilo foi insano. Bjorn Jandel fez as contas em silêncio na cabeça. Eles levaram cerca de 8 minutos para acabar com aquela onda. Claramente, o dano do grupo ainda não era alto o suficiente.
Por outro lado, com 2 tanques e um Pathfinder no time, isso nem era tão surpreendente. Um Pathfinder até podia contribuir com algum dano, mas não o bastante para mudar toda a batalha. Mesmo assim, apesar de a velocidade para matar estar um pouco lenta, a formação deles era sólida, confiável e estável. Ele assentiu de leve, satisfeito. Essa composição funciona. Vamos continuar usando assim. Leorvoerdval, que estava praticamente pulando de alegria no lugar. Eu derrubei um orc, né? Misha Karusten sorriu para ele. Você foi muito bem. Sem perder mais tempo, o grupo seguiu em frente. Eles abriram caminho cada vez mais fundo no coração do Orc Territor. E quanto mais se aproximavam do centro, mais grupos de orcs inimigos começavam a aparecer. Em certo momento, eles até deram de cara com um Elite Warrior Orc de nível 7, mas mesmo assim conseguiram derrubar ele sem muita dificuldade. Mas, como diz o ditado, nenhuma família continua rica por 3 gerações, e ninguém continua azarado para sempre. Justo quando parecia que tudo estava indo bem, uma voz rouca e ameaçadora ecoou de repente: meteor chover. Uma explosão aterrorizante irrompeu à frente deles, lançando ondas de choque violentas pelo ar. Fumaça e fogo subiram para o céu, e a pressão absurda forçou todo mundo a recuar. Bjorn Jandel ergueu o escudo e xingou. Que porra foi essa? Se isso tivesse caído em cima da gente, estaríamos mortos. Um homem saiu calmamente da fumaça, com uma expressão fria, arrogante e completamente despreocupada. Esse Orc Territor pertence à Dory Guild. É melhor vocês saírem agora. Dungeon & Stone era vendido como um jogo de interpretação de papéis, mas inesperadamente também incluía mecânicas de controle territorial. No começo, os jogadores podiam se mover livremente entre os mapas, a menos que avançassem demais na história principal. Mas, depois que uma guild era formada, os membros dela podiam tomar controle de zonas de caça. Claro, criar uma guild exigia uma quantidade enorme de gente e recursos, e reivindicar uma área de caça só fazia sentido se o lugar tivesse monstros raros ou chefes que derrubassem loot valioso. Fora isso, quase não tinha lucro. Bjorn Jandel franziu a testa, confuso. A Dory Guild escolheu reivindicar o 3º andar? Por quê? E Kurudmurad parecia abertamente irritado e confuso. Eu sei que a Dory Guild normalmente opera do 6º andar para cima. Então que diabos vocês estão fazendo num lugar como o Orc Territor? O velho mago fez uma cara feia. Eu não tenho obrigação nenhuma de explicar isso para vocês. O rosto do anão ficou vermelho de raiva quando ele deu um passo à frente e confrontou o homem. Eu ouvi dizer que certas guilds recebem o direito de administrar partes do labirinto por causa das contribuições delas, mas nunca ouvi falar que esse lugar estivesse sob controle da Dory. Para falar a verdade, eu nem tenho certeza de que você realmente seja membro dessa guild. O mago deu um sorriso torto cheio de desprezo. Você tem coragem mesmo, hein? Os 2 homens se encararam num impasse tenso, e o ar entre eles parecia estalar como se pudesse pegar fogo a qualquer segundo. E Kurudmurad se recusou a recuar. Eu sei que você está acostumado a falar assim. Bjorn Jandel observava do lado, nervoso. Ele tá agindo desse jeito porque se sente responsável como líder do nosso grupo? É admirável, claro, mas essa situação tá ficando perigosa demais. De repente, o rosto de Misha Karusten ficou pálido, e ela se encolheu atrás de Bjorn Jandel. Ele piscou, surpreso. Misha Karusten? Por que ela tá se escondendo atrás de mim desse jeito? Será que ela tá tentando evitar alguém aqui? Então uma voz debochada cortou a tensão. Ora, se não é a pequena idiota. Misha Karusten se encolheu toda e espiou devagar de trás de Bjorn Jandel. Forçando um sorriso trêmulo no rosto, ela gaguejou, nervosa. E irmão mais velho? A voz do homem veio como um chicote, dura e repreensiva. Quantas vezes eu já te falei para não me chamar assim em público? Ela imediatamente abaixou a cabeça e pediu desculpas. Desculpa. Ele estalou a língua, claramente irritado. Quantas vezes eu vou ter que enfiar isso nessa sua cabeça dura até você entender?
O velho mago se virou, levemente curioso. Aquela garota ali é sua irmã. O homem franziu a testa e respondeu de forma seca. Agora é. O velho mago fez uma pausa, pensando no assunto. Eu ainda devo uma dívida a Lord Carusten. Se ela realmente é sua irmã, então Talon o cortou na hora, com uma voz fria e absoluta. Nem se preocupe. Não posso explicar o motivo porque é um assunto de família. Mas acredite em mim, nossos pais não ligam nem um pouco para essa dívida. Oh! Velho fez um aceno lento, como se entendesse tudo. Se é assim que você vê as coisas, então tudo bem. Então ele se virou de novo para o grupo. Agora eu vou explicar por que estamos aqui no Orc Territor. Melhor contar antes que vocês tenham alguma ideia idiota. O tom dele ficou sério e calculado. Por causa de assuntos urgentes dentro da nossa guild, no momento estamos rastreando a essência do Orc Grand Warrior. Se tudo correr como planejado, devemos conseguir isso em breve. Quando isso acontecer, a partir do próximo loop temporal, vocês estarão livres para caçar aqui de novo. Mas por enquanto, eu sugiro que treinem em outro lugar. Bjorn Jandel ergueu uma sobrancelha, desconfiado. Uma guild que normalmente operava no sexto andar estava indo tão longe por causa de uma única essência? Aquilo nem era um item especialmente raro. Será que é só isso mesmo, ou eles estão escondendo outra coisa por trás dessa desculpa? O velho deu um sorrisinho torto, com a voz pingando desprezo. Tudo bem. Se vocês ainda querem ficar, então não esperem encontrar monstros sobrando para caçar. Melhor irem embora antes que seja tarde. O suor começou a escorrer devagar pelo rosto de Bjorn Jandel quando a ameaça realmente caiu a ficha. Então, se a gente se recusar a sair, eles vão fazer o que for preciso para ferrar a gente. Era assim que o labirinto funcionava. Quem tinha força, influência e números era quem fazia as regras. Se eles agissem sem pensar aqui, o grupo inteiro podia acabar morto. E Kurud-Murad xingou baixinho. Merda! Bjorn Jandel soltou um suspiro frustrado. Eu sei que o anão só quer proteger o time e fazer a coisa certa, mas se ele não quiser arrastar todo mundo para um desastre, então não tem escolha além de recuar. No fim, Kurud-Murad cedeu. Tudo bem. Entendemos. Então, atrás deles, uma voz pequena de repente falou. Deixa isso comigo. Bjorn Jandel se virou, incrédulo. Leurvuerdvalki? O mago deu um passo à frente com um sorriso educado e cuidadosamente controlado. É uma honra conhecê-lo, senhor. Meu nome é Leurvuerdvalki, um mago do 8º círculo e membro da família real de Rafdonia. Eu dediquei minha vida inteira ao estudo da magia. O velho mago não pareceu nem um pouco impressionado. No fim das contas, você continua sendo só mais um moleque inútil. Você ousa me chamar de senhor, é? Seu lixo. Você mal aprendeu umas magias de iniciante e já ousa se chamar de mago? Dedicou a vida à magia? Você quer dizer aprender truquezinhos baratos para enganar gente na beira da estrada? O velho mago apontou direto para ele e gritou antes que alguém pudesse impedi-lo. Seu moleque sem vergonha. Você tá me dando arrepios, então me faz um favor e nunca mais se chame de mago. Leurvuerdvalki ficou completamente em choque, com o rosto travado em descrença enquanto aquelas palavras esmagavam ele ali mesmo. Ele gaguejou, não, Bjorn Jandel ficou sem reação. Leurvuerdvalki, você tá maluco? Por que foi chamar ele assim? Agora você tá sendo humilhado bem na cara. Dói, mas aguenta. Não responde. Mas, por mais tenso que Bjorn Jandel já estivesse, tudo piorou quando Kurud-Murad explodiu de repente. Ele gritou, revoltado, Ei, você passou muito dos limites. Bjorn Jandel empalideceu e sentiu vontade de virar uma mesa de tanta frustração. Droga, esse anão maluco. Essa definitivamente não é a hora de discutir nem de começar briga. A gente precisa sair daqui agora. Mas o velho mago continuou frio e imóvel. Eu só estou dizendo a verdade. Essa resposta só jogou mais lenha na fogueira da raiva de Kurud-Murad. Verdade, é?
Então vamos testar isso. Bjorn Jandel tentou entrar no meio. Ei, calma aí, mas antes que ele terminasse, Ikurud-Murad rugiu e se lançou para a frente com uma técnica envolta em relâmpagos, claramente prestes a sair na porrada com alguém de uma guilde poderosa o bastante para controlar o sexto andar inteiro do labirinto. Ele ia mesmo comprar briga com gente desse nível? Empunhando seu martelo elétrico como uma força da natureza, ele estava realmente prestes a arrumar briga com um homem que provavelmente podia supervisionar o sexto andar inteiro. O rosto do mago escureceu, embora num primeiro momento ele não tenha se movido nem um passo. Então, bem na hora em que Ikurud-Murad encurtou a distância, os olhos do mago se ergueram, frios, afiados e mortais, mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, Bjorn Jandel apareceu na hora exata e arremessou a cabeça de Ikurud-Murad direto contra o chão. De volta pra Mãe Terra. Abaixa a porra da bola, Ikurud-Murad. O clima ficou frio e imóvel num instante, num silêncio estranho demais. Leorvoerdvalk e Misha Karusten ficaram parados no lugar, com a visão de mundo completamente despedaçada. Braun Rottmeiler soltou um suspiro fundo e baixou o arco devagar. Parecia que ele estava pronto para atirar no próprio Ikurud-Murad só para impedir aquilo. Bjorn Jandel, ainda soltando intenção assassina, rosnou em voz baixa, abaixa a porra da bola. Por fora ele podia até parecer firme, mas por dentro estava praticamente tremendo. Eles tinham escapado de um desastre por uma margem ridiculamente pequena. O velho mago e as pessoas ao redor dele ainda observavam o grupo como predadores avaliando uma presa fraca. O mago soltou uma risadinha que soou quase arrependida. Você tem um companheiro decente. Devia agradecer por esse bárbaro. Eles nem sabiam direito como tinham saído vivos daquela situação, mas no fim o grupo se viu de volta numa clareira aberta. Só então conseguiram respirar de novo. Ikurud-Murad abaixou a cabeça e pediu desculpas com a voz travada. Ele parecia à beira de cair de joelhos. Desculpa. Eu perdi completamente a cabeça e agi sem pensar. Braun Rottmeiler e Bjorn Jandel pareciam completamente exaustos. Você quase matou todos nós, disparou Braun Rottmeiler. Ikurud-Murad murchou visivelmente. Desculpa. Atrás deles, Bjorn Jandel assentiu com força total, quase levantando todos os membros em apoio como uma líder de torcida exagerada. Isso, Braun Rottmeiler, continua prensando ele até a lição entrar. Mas bem quando Bjorn Jandel estava curtindo a própria indignação justa, Braun Rottmeiler mudou de direção tão de repente que quase quebrou o pescoço mental dele. Mesmo assim, no fim nada aconteceu de fato. Então vou deixar por isso mesmo. Bjorn Jandel sentiu que a cabeça dele ia explodir. Espera, você tá mesmo perdoando ele? Braun Rottmeiler, ainda compreensivo, metade repreendendo e metade elogiando o anão, disse, foi imprudente, mas pessoalmente eu acho que defender seus companheiros é algo admirável. Bjorn Jandel ficou horrorizado. Agora você tá elogiando ele? Sério? Ele bufou, parecendo prestes a soltar fumaça pelas orelhas a qualquer segundo. Braun Rottmeiler é bonzinho demais para ser líder de equipe. Se fosse eu, tinha xingado ele por horas e garantido que ele nunca esquecesse. Misha Karusten coçou a nuca, sem graça. Eu também sinto muito. Talvez as coisas não tivessem dado tão errado se eu não estivesse aqui. Leorvoerdvalk rapidamente balançou as duas mãos em protesto. Não, isso não é verdade. Sinceramente, eu acho que a gente só foi expulso porque você estava com a gente. Então não fala uma coisa dessas. Misha Karusten sorriu para ele, com lágrimas se juntando nos olhos. Você realmente é um mago gentil. Ikurud-Murad soltou uma risada animada. Agora sim, isso que eu chamo de saber animar alguém. Bjorn Jandel ficou abalado até o fundo da alma, questionando tudo. A visão de mundo dele rachou inteira enquanto um arrepio descia pela espinha. Que diabos aconteceu com o clima aqui? Por que isso tá virando uma cena emocional quentinha dessas? Agora o estranho sou eu? Misha Karusten abaixou os olhos e sorriu com tristeza. Vocês sabem por que eu odeio falar da minha família?
Eu sou a única da minha casa que não consegue formar um contrato com um Spirit Beast. Os Beastin eram uma raça capaz de formar contratos com monstros antigos conhecidos como Spirit Beas. Esses contratos podiam assumir muitas formas diferentes. Alguns Beastin conseguiam invocar Spirit Beas diretamente para ajudá-los em batalha. Outros ganhavam melhorias físicas esmagadoras, enquanto alguns recebiam poderes mágicos raros e únicos. Naturalmente, só um pequeno número de Beastin era escolhido por Spirit Beas em primeiro lugar. Mas a parte realmente importante era esta: Misha Karusten vinha da prestigiada linhagem Karusten. Em outras palavras, o fato de só ela não conseguir formar um contrato era tratado como uma mancha e uma desonra no nome da família. Ela relembrou aquilo com amargura. Quando eu era pequena, eu me divertia com meus irmãos, correndo para todo lado e brincando sem preocupação nenhuma. Mas, conforme eu fui crescendo, e como nenhuma besta espiritual jamais me escolheu, todo mundo foi começando aos poucos a fingir que eu nem existia. Até agora, ela ainda conseguia sentir o nojo cru queimando nos olhos deles. Não encosta em mim, sua aberração mestiça. Depois disso, começaram a me chamar de vira-lata, bastardo, de todo nome imundo que conseguiam inventar. Mas ninguém sabe a verdade de fato, porque minha mãe morreu quando eu ainda era muito nova. Mas eu não podia aguentar aquelas escadas frias de pedra para sempre, então no fim eu fugi e aprendi a lutar com minhas próprias mãos. Foi assim que acabei me tornando uma aventureira. E Kuruz Murad ficou tão comovido que seus olhos se encheram de lágrimas. Com cuidado, ele pegou a mão dela e a segurou com gentileza. Isso deve ter sido insuportavelmente difícil para você, e eu sei que não deve ter sido nada fácil dizer tudo isso em voz alta. Obrigado por confiar em nós a ponto de compartilhar isso. A voz de Misha Karusten falhou na garganta. Não, eu é que deveria agradecer. Foi você quem defendeu a gente e ficou com raiva por nossa causa. E Kuruz Murad soltou uma risada baixa e calorosa. Fico feliz que você pense assim. Outra pobre alma tinha caído vítima do charme avassalador de Kuruz Murad. Bjorn Jandel se encolheu na mesma hora, com um arrepio descendo até a alma. Alguém, por favor, tira esse velho daqui antes que eu enlouqueça de vez. De onde diabos ele tirou essa conclusão? Ele ainda não terminou? Claro que não. Então agora eu vou falar sobre mim, disse Kuruz Murad, sorrindo de um jeito radiante. Só que toda espada que ele forjava saía errada. Cada uma saía deformada, torta, retorcida, desalinhada, completamente horrível do cabo até a lâmina. E Kuruz Murad soltou um longo suspiro desanimado. Eu realmente não tenho talento. Mesmo depois de 10 anos inteiros, eu ainda não consegui me formar no treinamento. Foi por isso que escolhi virar aventureiro aos 30 anos. Eu precisava desesperadamente de dinheiro, então tudo o que eu podia fazer era continuar correndo em frente sem olhar para trás. Leorvoerdval chorou de coração aberto, batendo forte no próprio peito. Eu com certeza sou a pessoa mais inútil daqui. Eu só entrei na escola de magia por causa das conexões da minha família, mas nunca tive talento suficiente para entrar na torre. Tudo o que ele podia fazer era ficar do lado de fora olhando para ela com desejo, querendo do fundo do coração poder pertencer àquele lugar também. Ao se lembrar daquele velho mago, Leorvoerdval fechou os punhos devagar. Se ao menos eu tivesse sido um mago de verdade. Tenho certeza de que ele teria me mostrado pelo menos um pouco de respeito. E Kuruz Murad, visivelmente abalado com a confissão, colocou a mão firme no ombro dele. Aquele mago é que é um verdadeiro lixo. Você é um mago incrível. Leorvoerdval levantou o olhar para ele, com os olhos marejados e trêmulos. Obrigado. Bjorn Jandel, completamente sem entender nada, só conseguiu murmurar: que diabo está acontecendo aqui? Braun Rotmiller finalmente falou com uma expressão séria. Eu já fiz parte de muitos times antes, mas nunca vivi nada assim. Bjorn Jandel, todo convencido por fora, mas por dentro já surtando, soltou um gemido travado. É exatamente isso que eu tô falando. Que diabos é isso? Mas ele tinha esquecido uma coisa importante:
E Kurudmurad era absurdamente bom com palavras. Se essa montanha-russa emocional continuasse acelerando desse jeito, Bjorn Jandel sentia que podia ser arremessado para fora sem nem sair do lugar. Então alguém se virou todo sem jeito e falou: Eu também quero pedir desculpas. Bjorn Jandel virou a cabeça na hora para olhar para ele. Você também? Fala sério? Ele confessou. Quando Kurudmurad e Miskarusten falaram sobre idade e experiência, eu fiquei muito irritado. Acho que até perdi a cabeça e mandei todo mundo calar a boca. Não passava de um ciúme feio, nojento. Eu convenci a mim mesmo de que aqueles dois não tinham direito de reclamar porque eles são aventureiros não humanos. Eu não parei nem por um segundo para pensar em tudo que eles podem ter sofrido. E Kurudmurad piscou, surpreso. Espera, sério? Mas os humanos também não têm as próprias vantagens como aventureiros? Até Misha Karusten inclinou a cabeça, claramente confusa. Humanos podem usar aura, e também podem virar magos espirituais, grandes feiticeiros ou santos. Bjorn Jandel entendia isso melhor do que ninguém, mas não tinha a menor vontade de entrar na conversa. Mas só um punhado minúsculo nasce com esse tipo de talento. Tanto faz, não era hora de cavar esse buraco agora. E Kurudmurad de repente caiu na gargalhada. Então o que você está dizendo é que o nosso time inteiro é basicamente um bando de desajustados. Isso é ótimo. Significa que nenhum de nós precisa sentir vergonha de se apoiar um no outro. O ânimo de Leorvuerdvalki subiu na hora. De agora em diante eu vou me esforçar ainda mais. Vou provar que posso ser útil. Misha Karusten deu um tapinha nas costas dele com um sorriso de incentivo. Vou ficar esperando por isso. E Kurudmurad entrou na empolgação também. Vamos ficar juntos por muito tempo. Bjorn Jandel, já suando frio, sentiu o canto da boca tremer. Eles estão mesmo abrindo o coração e consolando uns aos outros desse jeito? Então só faltava uma pessoa. Todos os olhares foram se virando lentamente para ele. Cada um deles encarava Bjorn com uma expectativa clara e impossível de ignorar. O coração dele começou a bater descontrolado. Por que eles estão todos olhando para mim assim? O que acontece se eu não disser nada? Eles vão me expulsar? Droga, o que eu tenho que falar numa hora dessas? Eu não costumo fazer esse tipo de besteira de fortalecer laços em grupo. Bjorn Jandel cerrou os punhos e arrancou as palavras à força. Eu não tenho mãe, ele gritou, mentindo descaradamente sem nem piscar. A expressão de todo mundo desabou na mesma hora. Um silêncio pesado e chocado caiu sobre o grupo. Eu sei, ele acrescentou, tentando desesperadamente sustentar a atuação. Mas os outros ficaram duros que nem estátuas, suando de constrangimento com o peso daquilo. Bjorn Jandel rangeu os dentes. Ainda não foi o bastante? Com o pânico subindo, ele gritou de novo. Improvisando na hora. Minha mãe morreu logo depois que eu nasci. E meu pai entrou no labirinto quando eu ainda era criança, e nunca mais voltou. Eu cresci desde então. Mas por mais que eu quisesse, nunca mais pude ver nenhum dos dois. Ele apertou o peito, espremendo emoção falsa com tudo o que tinha. E, de algum jeito, o clima só ficou ainda mais pesado. O silêncio ficou sufocante, tão denso que até a própria respiração dele parecia alta demais. Completamente exausto, Bjorn Jandel esperou algum tipo de resposta. E aí? 100% real. Foi o que Einar me disse, pelo menos. Braun Rottmiller olhou para ele com um rosto cheio de tristeza, claramente se colocando no lugar dele. Crescer assim deve ter sido inacreditavelmente difícil. Misha Karusten já estava chorando abertamente. Me desculpa. Eu estava reclamando da minha própria família sem nem perceber. Leorvuerdvalki fungou amargamente. Então você estava fingindo estar bem esse tempo todo. E Kurudmurad segurou a mão de Bjorn Jandel, com a voz tremendo de emoção. Bjorn Jandel, eu talvez não seja seu pai, mas se você quisesse. Bjorn Jandel se afastou na mesma hora, com o rosto escurecendo instantaneamente. Já chega.
Por favor, para. O grupo inteiro começou a fungar, com os olhos cheios de pena enquanto olhavam para ele. É mesmo, Bjorn Jandel é o mais novo do nosso time, alguém murmurou. Você não precisa continuar guardando tudo isso sozinho na nossa frente. Outro acrescentou em voz baixa. Os lábios de Bjorn Jandel tremeram. Sinto que virei oficialmente a pessoa mais digna de pena daqui. Tanto faz. Não é como se eu realmente não tivesse mãe. Enfim, ele fez um pequeno aceno para si mesmo ao lembrar das próprias conquistas absurdamente incríveis. Além disso, eu sou um jovem bárbaro que chegou ao rank 7 em apenas 3 meses. Mas então ele congelou de repente, com o rosto empalidecendo quando uma lembrança o atingiu como um raio. Tá, eu fui arrastado para esse mundo de jogo e tive que apostar a minha vida repetidas vezes, mas o mais importante é que Misha Karusten percebeu na mesma hora que havia algo errado. Bjorn, o que foi? Os outros entraram em pânico e correram na direção dele ao mesmo tempo. Você tá pensando na sua mãe de novo? Alguém perguntou, aflito. A preocupação se espalhou por todos os rostos, e Bjorn Jandel parecia que ia desabar ali mesmo. Droga! Por que a minha vida é uma bagunça tão completa? Misha Karusten e Leorvuerdvalki correram para confortá-lo. Se você sentir falta da sua família algum dia, disse Misha Karusten com gentileza, pode pensar em mim como sua irmã mais velha. Tá tudo bem, acrescentou Leorvuerdvalki. Enquanto isso, Braun Rotmiller voltou a ficar sério e falou com Ikuro de Murad. Voltando ao assunto. Qual é o nosso próximo passo? Acho que a gente deveria ir para Vitis Forest, respondeu Ikuro de Murad. No instante em que esse assunto quente surgiu, Bjorn Jandel voltou à realidade na hora. Vitis Forest? Perguntou Misha Karusten. E o Gran Marche? Braun Rotmiller assentiu devagar. Vamos levar 6 dias para chegar lá. Leorvuerdvalki deu outra ideia. Então vamos direto para o 4º andar. Ouvi dizer que a Vitis Forest não é um lugar muito bom para guerreiros. Mas Ikuro de Murad interrompeu, com a voz baixa e firme. Ainda acho cedo demais para irmos ao 4º andar. Bjorn Jandel concordou na hora. Ele tá certo. O tom de Ikuro de Murad ficou grave e pesado. Eu já vi muitos times subestimarem o perigo de lá e acabarem mortos por causa disso. A gente devia ficar junto mais um pouco e se preparar melhor antes de subir. Bjorn Jandel esfregou o queixo enquanto pensava com cuidado. Vitis Forest é o tipo de lugar em que você só entra quando realmente não tem escolha melhor. Definitivamente também não é o lugar ideal para caçar. E aquele cara parece estar falando muito sério. O 4º andar deve ser realmente tão perigoso assim. No 4º andar, ainda havia monstros rank 7 e rank 8 como no 3º, mas de vez em quando monstros rank 6 também apareciam. A chance de encontrar um era alta o bastante para que, depois de uns 4 dias explorando, você provavelmente acabasse dando de cara com um, querendo ou não. Em outras palavras, no momento em que você subisse para lá, basicamente já estaria garantido que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar pelo menos um. Morri tantas vezes no 4º andar só porque eu não estava preparado, lembrou Bjorn Jandel, fazendo uma careta enquanto as memórias das suas muitas mortes brutais passavam pela cabeça. Eu realmente achei que dessa vez tinha feito tudo certo. Então, no fim das contas, eu conseguia entender exatamente de onde aquele velho estava vindo. Por fim, ele falou. Ikuro de Murad, acho que a gente devia ir direto para o 4º andar.